Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Deus seja louvado. Acredito eu que a palavra de Deus é suficiente para falar em cada coração. Sou da Assembleia de Deus do Ipiranga, ali em Três Lagoas. E é uma grata satisfação conhecer mais um povo de Deus que almeja alcançar o reino do céu. Deus abençoe a vida do pastor Salomão, da sua esposa, que confiou a oportunidade de estar diante desta tribuna para fazer menção do nome do Senhor. Deus abençoe a vida dos obreiros e de cada irmão. Nosso pastor Felipe, a qual nós estamos ali juntos fazendo a obra do Senhor no sentido da união do Salmo 133, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. A união é uma das bases do Evangelho. E sempre que Deus nos dá a oportunidade de falar do seu nome, nós fazemos aquilo que Deus nos propõe ao coração. E nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos falar ao coração dos irmãos. Eu amo o fundo musical, viu, irmão? Amo. Louvor e palavra andam junto, irmão. Salmo 149, verso 6 diz: esteja em tua garganta os altos louvores a Deus, mas na tua mão a espada de dois fios. Louvor e palavra, nós estamos aqui esta noite. Aí eu pergunto à igreja: Jesus está aqui, sim ou não? E o Espírito Santo? Mas como se difere o Espírito Santo de Jesus? Jesus disse: eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for, não tem como ele enviar o outro. Então se ele foi porque o outro tinha que vir, como que ele ficou aqui? Mas ele disse: não vos deixarei órfão, estarei convosco até a consumação do século. Como? João explicando no livro de João, primeiro ele diz: no princípio era o verbo era o quê? A palavra. Então como que Jesus está aqui, o Espírito Santo também? Porque a palavra é Jesus e o Espírito Santo habita dentro de nós. A palavra fala, o Espírito Santo age. É por isso que quando os dois andavam no caminho de Emaús, Jesus se manifestou do lado deles, e eles, quando ouviram a voz do Senhor, a Bíblia diz, abrindo os olhos deles, eles entenderam a palavra. Aí dizia um para o outro: porventura não ardia em nós, é o Espírito, o nosso coração, quando a palavra falava conosco? A palavra fala e o Espírito incomoda. É por isso que tem que ter palavra de Deus. Livro de Terrilim, capítulo de número 89. Que livro é esse? Livro dos Salmos 89, versículo de número 20. Salmo de número 89, versículo de número 20, da língua hebraica, Terrilim. O cântico, o livro dos louvores. Quero ministrar com a ajuda do Espírito Santo sobre achado por Deus. E você que tem Bíblia aí vai acompanhar comigo. Porque o crente que não tem Bíblia, irmão, alguma coisa está errada. Porque a gente vem na igreja e sabe que na igreja só se abre a Bíblia. Não tem outro livro aqui, não tem revista Veja, não tem Isto É, não tem Jornal do Povo, não tem nada, é Bíblia. Então o crente tem que ter Bíblia, comer Bíblia, conhecer a Bíblia. Por que, irmão? Porque Jesus Cristo disse em João 5,39: examinai a Bíblia, porque procurai ter na Bíblia a vida eterna, e é ela a Bíblia que de mim, Jesus Cristo,
Testifica. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Amém? Quem achou a referência bíblica, diga amém. Está escrito: achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo eu o ungi. Achei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo eu o ungi. Podei tomar assento em nome de Jesus. Amados irmãos, o texto que nós lemos, ele faz menção a uma palavra do Senhor dizendo que ele encontrou a Davi, que foi o Senhor, não foi o homem. A escolha de Deus neste texto está fazendo menção que Deus procurou e encontrou. Não foi uma escolha de alguém, não foi um homem que foi atrás de Davi e o encontrou, não. Foi o próprio Deus que achou a Davi. Foi o próprio Deus que colocou os olhos em Davi. A Bíblia Sagrada nos dá a entender que Deus estava à procura, e Deus sempre procura. Deus sempre está à procura de um homem. E o próprio livro de Ezequiel, ele disse: olha, Deus está à procura de um homem que esteja na brecha. A Bíblia sempre apresenta Deus levantando e procurando homens e mulheres na terra. Quando a Bíblia diz que Deus achou a Davi, como foi que Deus achou a Davi? Como foi que Deus encontrou a Davi? A Bíblia diz no livro de 1 Samuel 16 que o Senhor encontrou a Davi no período em que a nação de Israel estava vivendo um período de cativeiro, um período de perseguição, um período de luta, um período a qual a nação clamou por um rei, e Deus então permitiu que levantasse o rei Saul. A Bíblia diz que se levanta o rei Saul, e diz a Bíblia que neste tempo a nação de Israel se enveredou-se, a nação de Israel caiu no laço da idolatria, o rei se contaminou. Então os olhos do Senhor começou a procurar um homem que fizesse a diferença no meio daquela geração, que fizesse a diferença no meio daquele povo. A primeira revelação que eu quero trazer para você é que Deus não está contando com multidão para poder levantar o seu nome na terra. Deus está contando com um coração contrito e aquebrantado para que ele possa fazer uso nessa terra. A Bíblia Sagrada diz que Davi era pastor de ovelha. Dentro de Israel, pastor de ovelha era o serviço mais desprezado que tinha. A Bíblia diz que ele cuidava das malhadas, pior ainda, porque não só ser pastor de ovelha, mas cuidar das malhadas significa que Davi ficava distanciado da casa do seu pai, porque ele cuidava de um tipo de ovelha diferenciada. Eram ovelhas manchadas, eram ovelhas quebradas, eram ovelhas mancas, ao qual não se servia para comércio. Então o pai de Davi catou a ele e colocou Davi no meio das malhadas. Davi se distanciou da sua casa, Davi se distanciou da sua família, mas os olhos de Deus estavam postos sobre Davi. Diz a Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, que Deus então bradou aos ouvidos de Samuel dizendo: levanta-te e vai até a casa de Jessé, o belamita, porque dos teus filhos tenho eu me provido de um rei.
Deus já havia estabelecido qual seria o cargo de Davi, mas Davi não sabia, Davi não imaginava o que estava reservado para ele. Davi vivia a sua vida normal. Agora lá vai o profeta debaixo da ordenança de Deus. O Senhor disse para o profeta: enche o seu vaso de azeite e vai até o encontro de Jessé o belamita, porque dentre os teus filhos eu tenho encontrado um rei. Então diz a Bíblia Sagrada que Samuel, obedecendo a voz de Deus, tomou de um vaso de azeite e foi até a casa de Jessé. A Bíblia diz que quando Samuel chega, versículo de número 7 do capítulo 16 de 1 Samuel, ele logo bateu os olhos em Samá. Quando ele vê Samá, ele diz: está aí o escolhido do Senhor. Aí vem a revelação profunda da palavra, porque o Senhor brada ao ouvido do profeta dizendo: eu não vejo como vê o homem Samuel vê o que está diante dos teus olhos, eu porém enxergo. Irmão, entenda uma coisa: Deus enxerga, não está dizendo que Ele quer, Deus enxerga o coração. O que é isso? Irmão, tem muita gente que diz que Deus quer coração, conversa. A minha Bíblia diz que Deus conhece o coração, Deus prova o coração, Deus vê o coração, Deus esquadrinha o coração, Deus sabe o desejo do coração. Mas nós somos compostos de corpo, alma e espírito. É por isso que o Senhor, no livro de 1 João, capítulo de número 4, versículo 24, ele diz: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Lá vai Samuel. A Bíblia diz que Samuel bateu os olhos, então olhou e o Senhor recusou, disse: não é esse. Não vai pela aparência. O Senhor não deu para Samuel a revelação de quem é que ele ia levantar dentro da casa de Jessé. O Senhor não deu a Samuel a revelação de quem é que ele ia prover como rei. Irmão, quando Deus quer abençoar a vida do homem, Deus faz das suas maneiras. O profeta bateu os olhos, olhou para ele e disse: está aí o homem de Deus. O Senhor reprovou, porque Deus não vê como o homem vê, Deus não enxerga como o homem enxerga. O que para o homem não serve, para Deus tem um grande valor. Deus não usa de argumentos humanos para poder nos levantar na presença dele. A ferramenta de Deus nos usar é diferente, a ferramenta que Deus põe na nossa mão é diferente. A Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor olhou para Moisés, no capítulo de número 2, do versículo de número 4 do livro do Êxodo, a Bíblia diz que o Senhor olhou para Moisés e disse: Moisés, o que é isso na tua mão? E Moisés disse: é um pedaço de pau, é um pedaço de madeira. É com isso aí, Moisés, que eu vou fazer o seu nome grande, porque Deus não usa o homem com coisas pequenas. O que para o homem não tem valor, para Deus tem grande valor. Ninguém dava nada para Moisés com um pedaço de madeira na mão, mas na mão de Deus se transformou em uma bomba atômica na mão do profeta. O que Deus te deu é para fazer a diferença. O que Deus te deu é para arrebentar com a seara de Satanás. Oh, bagarraça labadungo romanaia. Derrando balaia laxei condogo romanácia. Lá vem Jessé. Quando vê o profeta, ele vai saudá-lo e dizer: de paz a tua vida. Ele se é, porque tu veio aqui, Deus me enviou. Ainda tem profeta na terra, irmão. Ainda existe profeta na terra. Ainda tem homens e mulheres de Deus na terra. Minoria, mas tem. A Bíblia Sagrada diz
que Jessé chama os teus filhos. Então Samuel diz: olha, o negócio que eu venho aqui é porque Deus quer estabelecer um novo rei, e o Senhor diz que é da tua casa, para sentar no trono, para assumir a responsabilidade de reinado. Então diz a Bíblia Sagrada que Jessé tinha 8 filhos, e começa a passar Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Gozém, Eliú. Passam-se os filhos, mas termina, e de repente Jessé se cala, mas faltava um. Está aqui, está na Bíblia. A Bíblia diz: disse então Samuel a Jessé, está na Bíblia, irmão, 16:11: acabaram-se os mancebos. Olha a resposta do pai. Disse: não, ainda falta o menor. Ele não disse o nome de Davi, ele disse o menor. Acabou os seus filhos? Não, mas passou todos. Então Samuel olha para Jessé e diz: mas cadê ele? Está no campo, ele não está em casa. Irmão, a palavra de Jessé para Samuel é: não tem outro aí que agradou os seus olhos? Ele diz: os meus olhos até que agradou, mas o de Deus não. Na minha ótica passou, está aprovado, mas na de Deus não. Tem Eliabe, Abinadab, Samá, homem de guerra, mas Deus reprovou. Deus não anda na ótica do homem, irmão. Acabou o mancebo. Tem o menor. Ele devia ter dito: tem Davi, mas ele disse: tem o menor, símbolo de desprezo. Tem o menor, manda-o chamar. Está aqui: porque não nos assentaremos à mesa antes que ele chegue. Está lá a cadeira, a cadeira está lá, os irmãos estão ali, lá vai o moço chamar. Olha, tem um profeta em casa, e o negócio lá é para assumir o trono, é para ser rei. Pelas características você não vai servir, mas em todo caso, vamos lá, vamos ver aonde vai dar isso. O que você quer falar com esse irmão? Pelos olhos do homem nós somos reprovados, pelos olhos do homem nós não servimos para pregar, pelos olhos do homem nós não servimos para dirigir uma igreja, tomar conta de um templo, mas Deus se agradou de nós. E só, irmão, a última palavra é de Deus, a última palavra é do Senhor. A Bíblia diz que na vida de Jó, primeiro quem fala? O diabo. Depois os amigos de Jó, ele faz Bildad e Zofar. Depois a mulher de Jó amaldiçoa esse Deus e morre. Mas a martelada final é de Deus. E Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim levantará sobre a face da terra. Jó 29:25. A última palavra não é do médico, a última palavra não é do juiz, a última palavra não é do advogado, a última palavra é de Deus. E quando Deus bradou, então Jó 42:3, ele disse: quem é esse que sem entendimento encobre o conselho? Por isso eu falo
falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Eu perguntarei, tu me responde. Eu falarei, tu me ensinarás. Com ouvidos eu ouvi, mas agora me vê os teus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E a Bíblia diz: e Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava. Irmão, ora, porque tem jeito. Oh, gabalácia. Ai, nai, querdianto remanácia. Então se assentaram todos à roda da mesa, cobiçando a cadeira, mas a cadeira já tinha dono. O que eu quero dizer para você, irmão, é que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus abriu algo para você, e você diz, tem 3, 4 na minha frente, mas a cadeira é sua. Mas ele chegou primeiro, mas a palavra é de Deus. Quem vai assentar na cadeira é você. Mas já está todo mundo lá, mas o Senhor deu a última palavra. Lá vem Davi, simples, ruivo dá o entendido de Adão. Por quê? Porque o homem foi criado do barro. Vermelho representava pecado. É por isso que Jessé não mencionava o nome de Davi, nem queria que alguém visse Davi, porque Davi era ruivo, e um ruivo na família representava pecado, desprezo e a mão de Deus pesando. É por isso que ele não queria que Davi se apresentasse, mas Deus viu, Deus buscou, foi lá e catou ele. O seu tempo vai chegar, o seu tempo vai chegar. A Bíblia diz que lá vem Samuel. Então quando Samuel vê Davi entra, 17 anos de idade, ruivo, de semblante gentil. A Bíblia diz que quando Samuel olha para Davi, ele dá uma indagação, está na Bíblia. Ele dá uma indagação a Deus. Então tomou o vaso de azeite e disse: Senhor, Samuel, verso 12. Então mandou em busca dele, e o trouxe, era ruivo e formoso e de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: tem um ponto. Samuel dá uma indagação: Senhor, é esse? É esse moço mesmo? Esse aí? Mas Deus, a luta que nós estamos passando com Saul, é esse aí? A palavra de Deus para Samuel é: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Oh, Anai Kelanco Romanácia. Levanta, Samuel, e unge, porque o homem é esse. É esse aí. A Bíblia diz então que Samuel tomou o vaso de azeite e derramou sobre Davi. Banhou Davi de azeite. Verso 13. E a Bíblia diz: daquele momento em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Velho Testamento, só 3 classes recebiam o Espírito do Senhor: reis, sacerdotes e profetas. Porém, o Espírito vinha e saía, mas no caso de Davi, a Bíblia diz: o Espírito apoderou dele. Apoderou de Davi. Davi cheio da unção de Deus. Eu estou falando unção, porque a unção faz a diferença. Quem canta na unção sente a diferença. Quem prega na unção tem diferença.
É por isso que em Isaías capítulo 10, versículo de número 27, a nação de Israel estava padecendo, porque faltava algo. Então o Senhor disse para Isaías: Isaías, diga ao meu povo, e naqueles últimos dias, eu despedaçarei todo o jugo do seu pescoço, e será quebrado toda a maldição, porque eu te dou uma ferramenta nova, que se chama unção, porque a unção faz a diferença. Crente na unção sente a presença de Deus. Crente na unção sabe que Deus está falando, porque tem unção. O Espírito se apoderou de Davi. Agora Davi não é mais apenas um pastor de ovelhas. Davi agora é um escolhido de Deus. É diferente. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você conheceu o Evangelho, irmão, tu está enrolado. Porque depois que você conhece o Evangelho, o Senhor não desiste mais de você. Ele vai atrás de você. Mesmo que você queira parar, o Senhor vai atrás de você. Por quê? Porque Ele já se escolheu. A Bíblia diz então que derramou sobre Davi unção, mas a vida de Davi continuou normalmente. Davi ainda continuou cuidando das malhadas. Davi ainda continuou lá no campo, porque ainda não era o tempo. Você ter unção é uma coisa, o tempo de Deus é outra. Deus tem um tempo determinado. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, verso 1: há um tempo para todas as coisas, e tem um tempo de Deus para todo o propósito dele debaixo do sol. Deus tem o tempo. A unção já recebeu, mas vai vir o tempo. Davi agora está cuidando das ovelhas. Teus irmãos levam a vida normal, indo para o campo de batalha, e Davi cuidando das ovelhas. E agora diz a Bíblia que enquanto Davi cuida das ovelhas, o tempo vai passando, e Deus deu algo para Davi, que se chama unção. E o que Davi tinha? Por que a unção na nossa vida é tão imprescindível? Por que, irmão? Porque você olha para um crente e fala: esse crente tem unção. Por que o crente tem que ter unção, irmão? Por que quando nós aceitamos a fé, o Senhor derrama unção sobre nós? É simples. Porque a Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo de número 30, verso 22 a seguir, que quando o Senhor chamou a Moisés, Ele disse: Moisés, vem cá. E falou o Senhor a Moisés dizendo: tu toma das primícias das mais pura mirra, 50 ciclos, canela aromática, 50 ciclos, 200 ciclos de cálamo, e também de cássia e de oliveira. E toma tudo isso aí, Moisés, e faz disso aí, dos 50 ciclos de semário, o azeite de oliveira, e farás do azeite, e farás disso tudo, o óleo do azeite da santa unção. O Senhor chamou Moisés e disse: Moisés, pega o óleo, coloca cálamo, coloca mirra, coloca canela, coloca oliveira, coloca cássia, mistura e faz o óleo da unção para derramar sobre aquele pelo qual eu encontrar. Mas qual é o segredo desses ingredientes? É simples. O Senhor mandou colocar, primeiro, Ele mandou que colocasse mirra. Para que serve a mirra? A mirra serve para limpar.
A mirra serve para tirar tumores, perfumar. Coloca mirra. Lembra de Esther? Capítulo de número 2 do livro de Esther, quando ela foi encontrar-se com o rei Assuero, Astaxés, da Pérsia. O que ela fez? Ela ficou 6 meses se banhando em mirra, porque ela não ia se encontrar com qualquer um. Jesus é rei, nós temos que encontrar com ele, porque nós somos o bom cheiro de Cristo. Tem que ter mirra. Davi tinha mirra, porque tinha unção. Também tinha canela, fala de firmeza. A canela é a única planta que para se arrancar a raiz é a mais dura. Fala de firmeza. Nós temos que ser firmes. É por isso que em 1 Coríntios capítulo de número 15, verso 58, o próprio Paulo disse: sejais sempre firmes e constantes, superabundante em vossa vocação, porque ela tem uma recompensa diante de Deus. Firmeza. E ele diz: põe cálamo. Para que serve o cálamo? O cálamo é remédio, porque Deus sabia que Davi ia se ferir em meio à chamada. A Bíblia diz que Absalão se levantou contra ele. A Bíblia diz que o primeiro filho de Davi morreu, que foi o filho de Davi com Betseba. Havia cicatrizes no peito de Davi, é interior. E o interior do homem ninguém vê, mas o Espírito da unção testifica. E Deus manda remédio, tem cura. Tem que ter cálamo, tem que ter canela, tem que ter mirra, tem que ter cássia. O que é cássia? Cássia servia para lavar. E Davi precisou de cássia para fazer uma lavagem. No Salmo 51, quando ele teve uma queda, ele disse: Senhor, pequei contra ti, somente contra ti pequei, fiz o que os teus olhos é mal, purifica-me, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais salvo que a neve, e me devolva a alegria da salvação. Ele teve uma queda, pediu para Deus lavar, e Deus regenerou com cássia, colocou ele de pé de novo. Tem que ter oliveira. Irmão, o que é oliveira? Oliveira é uma árvore estrondosa. No Oriente Médio serve como ponto de comércio pelos seus frutos. É uma árvore que se destaca pelo seu tamanho, porque tem 7 metros de altura aproximadamente. É uma árvore de galhos longos. Davi e eu e você, nós somos árvores na presença de Deus. É, irmão, é. A Bíblia diz que nós somos representados como árvore. É por isso que o Senhor olhou para a árvore e disse: seca-te. Uai, por quê? Porque o machado está posto sobre a raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém em caminho de pecador, nem se assenta a ordens dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tem que ter oliveira, árvore plantada junto ao ribeiro de água. Ezequiel 47 é uma árvore plantada. Davi precisava, vamos correr, diz a Bíblia Sagrada que chega o tempo de Deus na vida de Davi. A Bíblia diz que os filhos de Jessé vão para o campo de batalha. No campo de batalha havia um vale chamado Elá. De um lado o exército dos filisteus, do outro o exército de Israel.
E o combate era o seguinte: um desafiante dos filisteus se encontrava com um desafiante de Israel, e aquele que vencesse a batalha, então se tornava o dominante da região. Diz a Bíblia Sagrada que Davi, então seu pai mandou que ele fosse levar mantimento para os seus irmãos. Davi não era chamado pelo seu pai pelo nome. Ele então vai, diz a Bíblia Sagrada, que quando Davi vai levar o mantimento, ele chega no arraial, vê que os seus irmãos estão enfrentando um parta de um grave de um problema. O filisteu afrontava há 40 dias, 2 vezes por dia, a nação de Israel. Aqui Golias representa o Satanás, enfrentando e acumulando e aportando e acusando e desafiando o povo de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que quando Davi bate os olhos no filisteu e diz: quem é este incircunciso filisteu para que venha contra o exército do Deus vivo? Logo se levantou o irmão de Davi, cujo nome é Eliabe. Então olhou para Davi e disse: conheça a presunção do teu coração. Quem que mandou tu vir aqui? Que você deixou aquelas poucas ovelhas, aquele servicinho lá, você veio aqui por quê? Então Davi olha para ele e diz: que fiz eu contigo? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, o adversário aqui não sou eu, o adversário é Golias. Tu está batendo contra o homem errado. Eu sou no nome de Jesus, eu venho no nome do Senhor. Então sabe o que Davi fez? A Bíblia Sagrada diz, não eu, que Davi se desviou de Eliabe, irmão. Quando você encontrar um Eliabe e ele não acreditar na promessa de Deus da sua vida, desvia dele, põe os seus olhos em Jesus. Não fica trocando ideia com quem não acredita na chamada de Deus na sua vida. Acredite que Deus está com os olhos postos sobre você. A Bíblia Sagrada diz que Davi então vai e diz para Saul: olha, encontrei um moço que pode fazer a diferença. A Bíblia diz: vamos correr, irmão. A Bíblia diz que lá vai Davi, encontra com Saul. Saul olha para Davi e diz: a você não, né? Você já viu o tamanho de Golias? Você viu o tamanho da lança? Você viu o tamanho do escudo? Você viu o tamanho da habilidade que ele tem? Ele é um homem de guerra. Ei, você viu? Davi olha para ele e diz: deixa eu te dizer uma coisa, Saul, você não me conhece, nem eu te conheço direito. Você conhece Golias, porque teus olhos estão postos na armadura dele. Mas eu tenho um Deus, que quando vem um leão, que quando vem um urso, que quando algo se levanta, o Espírito de Deus se apodera de mim. Eu não sei o que acontece, e eu vou atrás daquilo que o diabo tomou de mim, arranco dele e trago de volta, porque eu sou servo, e crente não fica no prejuízo. Quando Saul vê o currículo do menino, pastor, o homem é bom mesmo. Em todo caso, põe a minha armadura. Davi coloca a armadura de Saul. Eu vou correr porque vocês conhecem a história. E Davi tenta andar com a armadura de Saul, mas ele tropeça. Sabe por quê, irmão? Porque Davi não estava acostumado. Nós não podemos querer usar a armadura do outro irmão, porque o que Deus deu para o pastor é do pastor. O que Deus deu para a irmã é para a irmã. O que Deus deu para o pastor é do pastor. O que Deus deu para o obreiro é do obreiro. Não entendi? Entenda. A armadura dele é dele. A minha é minha. A sua é sua. Eu não posso usar a sua, porque não vai servir em mim. Eu vou ficar desajeitado. Não vou conseguir andar. Eu vou atrasar a obra. E Deus tem pressa. Deus tem pressa. Davi logo entende o mistério. Arranca tudo aquilo e diz: não, eu tenho uma ferramenta. O que é? É um estilingue. Deus usa coisa pequena, irmão. Deus usa coisa pequena. Lembra de Moisés, um pedaço de madeira. Davi, um estilingue. Deus usa coisa pequena para fazer coisa grande. Deus usa coisa pequena para tornar o nosso nome grande. A Bíblia diz então que lá vai Davi no campo de batalha. O exército de Israel recuou. O exército filisteu falou: está no papo. Lá vem Davi aos olhos de Golias. A Bíblia é revelação, irmão.
Aos olhos de Golias, Davi tinha apenas 1,60 m. Mas lembra da oliveira? De 7 metros? Mas no sentido espiritual, Davi estava com 7 metros, ainda podia dar 3 para Golias. Porque nos olhos de Deus, quem é pequeno ao homem se torna grande para ele. Quando Golias olha para Davi desse tamanho, hoje mesmo os abutres vai comer tua carne. E nós nunca fazemos nada, meu pastor, no nosso nome. Davi olha para ele e diz: tu vem para mim com escudo, espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Porque o nome do Senhor faz a diferença. Nós temos que ser humilde. É por isso que em Filipenses capítulo 2 verso 5 ele diz: irmãos, de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas achando na forma de homem, foi aniquilado até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus os exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que está em cima no céu, embaixo da terra e debaixo do inferno, e toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Quem dá nome é Deus. Davi vai, tumba o gigante. Sabe por quê, irmão? Porque Davi estava na direção do Espírito. Quem tombou o gigante foi a direção do Espírito na vida de Davi. Davi poderia ser bom de funda, mas Golias era guerreiro experiente. A armadura de Golias só tinha uma fresta, está na Bíblia. Ele acertou justamente na fresta. Quem guiou aquela pedra foi o Espírito Santo. Por quê? Porque ele pegou quantas pedras? 5. A pedra fundamental é Jesus. Quando ele nasceu pela boca de Isaías, capítulo de número 9, verso 6, ele diz que nasceu a pedra chamada Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Repousava sobre a raiz de Davi. Do trono de Jessé nascerá o libertador de Israel. Davi tinha promessa, promessa grande. O gigante tomba, e daí? Davi vai, coloca o pé sobre o peito do adversário. É ali que ele tem que ficar, irmão. E corta a cabeça dele. Mas tem que ficar ali, tem. Deuteronômio 28. O Senhor disse: os teus adversários estarão debaixo dos teus pés, porque eu te constituí por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não embaixo. É ali que o adversário fica, debaixo do teu pé. Davi põe o pé em cima do problema, corta a cabeça dele e leva. De repente Saul, até aqui o nome de Davi não foi revelado. Saul chama Abner e diz: ó Abner, vem cá. Quem é esse moço? Tocou a harpa para ele, ele nunca perguntou o nome. Sabe por quê, irmão? Porque quem nos exalta é Deus. Não fique esperando a exaltação do homem. Deus usa o homem, é diferente, mas quem exalta é Ele. Quem Deus vai usar para te exaltar, eu não sei. Mas quem vai te dar nome é Deus. A Bíblia diz que então ele diz: vai lá chamar o menino. Ele lá vem Davi com a cabeça do gigante na mão. Que é assim. Quando ele olha, ele diz: vem cá, qual o teu nome? Ele disse: Davi. Davi? Então, você sou irmão dele. Eliabe, Abinadab e Samar. Mas por que ele nunca falou de você? Porque ele nunca quis que eu viesse no campo de batalha.
Irmão, tem gente que prefere ouvir o diabo 50 vezes por dia tentando, do que um crente cheio de unção ir lá fazer alguma coisa por ele. Por que ele nunca fala? Porque te inveja. Invejoso nunca quer ver o outro prosperar. Inveja, irmão, deixa eu explicar. Inveja não é querer que você não tenha. Inveja não é querer o que é teu, aliás. Não é querer o que você possui, é querer que você não alcance. Isso é inveja. Isso é inveja. Então lá vem Davi com o troféu na mão. Vamos ungir o homem. Vamos colocar agora, é tempo do nome dele crescer. Pô, irmão, 10 horas. Tem tanta coisa aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O tempo de Deus vai chegar na tua vida. Fica tranquilo. Davi cuidava de ovelha. Era o serviço dele. Quando ele chega diante do seu irmão olha para ele e diz assim: você deixou aquele servicinho lá, aquelas poucas ovelhas, desprezou. Vai fazendo a obra de Deus. Vai fazendo a obra de Deus, porque o seu tempo vai chegar. A Bíblia diz que Saul mandou chamar Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você. O rei vai mandar te chamar. Porque vai chamar do Romalácia. Vai chegar o tempo de Deus na tua vida. Vai chegar o tempo de Deus na tua vida. Vai chegar o tempo de Deus na tua vida. Vai chegar só para quem crê. É só para quem tem unção. É só para quem reconhece que Deus é Deus. Que Deus é Deus. Que Deus não mente. Que Deus não erra. Que Deus não engana. Ei, irmão, Deus não está lubridiando você. Deus não está te enganando. Eu anaicolou malácia. Digo romaicando gorogo malácia. Deus não está fazendo você de bobo, não. O que Ele prometeu, Ele é fiel para fazer cumprir. Põe de pé nessa noite em nome de Jesus. Deus achou a Davi num lugar de desprezo. Deus achou Davi sozinho, sem ninguém. Eu não sei como você está vivendo, irmão, mas Deus não se esqueceu de você. Deus não está te iludindo na igreja, não, crente. Você não está vindo na igreja, Deus está me iludindo e fez tanta promessa, está cumprindo nada, conversa. Abraão, pai da fé. Hebreus capítulo de número 11, verso 8. A Bíblia diz: e Abraão, ouvindo a voz de Deus, obedeceu, e saiu rumo a uma promessa, a qual deveria o Senhor dar a ele. Saiu Abraão sem saber para onde ia. Isso é fé, irmão. Eu não sei o que vai acontecer, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Porque em Números 23, versículo de número 19, Ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria eu e não cumpriria, ou diria eu e não faria. Jeremias 1,12, ele diz: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir todas as promessas na tua vida. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. 10 horas, lá ainda é 9, irmão. Mas eu sei que muitos aqui têm afazeres, e eu também. Irmão, aquilo que está difícil. Joel 2,13 diz assim: rasgai o vosso coração, não a vossa veste. O que é isso, rasgar o coração? É pôr o que está aqui dentro para fora. Como que eu ponho o que estou aqui dentro para fora? Aprenda com o cego Bartimeu. Ele não via, mas ouvia. E quando ouvia, ele via. A fé de Bartimeu veio pelo e ouvirá. Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você ouviu,
tem que ter fé. Se você tem fé, tem que clamar. Porque se você clama, Deus ouve. Bartimeu não via, mas ouvia. É o suficiente. Todo mundo via, mas não via nada. Porque quem via não via, e quem não via, via. Todo mundo viu, mas não recebeu. Bartimeu não viu, mas recebeu. Por quê? Porque ouviu e creu. E quando creu, clamou. Ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, irmão. Quando Deus ouviu o clamor de Bartimeu, Bartimeu viu o que ninguém viu. Ele viu a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Os outros viam apenas um Jesus, filho de José, que não podia fazer nada para ninguém. Mas Bartimeu viu além do invisível. Bartimeu viu o que ninguém viu. Irmão, quer receber de Deus? Alcance o que ninguém tem alcançado. Alcance a atenção de Deus. Alcance a atenção de Deus nessa noite. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Louvar ao Senhor. E nós já vamos encerrar. Quem sabe louva. E o pastor louva junto comigo. Em nome de Jesus Cristo, cursa a sua cabeça. Só quem crê. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que? Então obedeça. Curva a tua cabeça. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou a minha trevas em luz, quando o Senhor estendeu suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando o Senhor estendeu suas mãos para mim. E agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando o Senhor estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a tua mão, canta, igreja, canta, canta, porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a tua vida nesta noite. A mão do Todo-Poderoso está sobre a tua vida. Sabe por que tu tem passado essa luta? Porque a mão do Todo-Poderoso. Sabe por que tu tem cantado, conseguido vir à igreja? Porque a mão do Todo-Poderoso. Sabe por que tu não parou ainda? Porque a mão do Todo-Poderoso. A mão do Todo-Poderoso te alcançou. A Bíblia diz: a mão de Deus nos tirou de um lado de jogo e nos colocou junto aos príncipes. Ai, sem Jesus, quando o Senhor estendeu suas mãos para mim. Oh, ragabalácia, terqueando regadai canto gorromanácia, irmão. O Senhor me disse que tem pessoas aqui que você é batizado no Espírito Santo, mas já faz muito tempo que você nem mistério fala mais. Oh, garraça naiter cando remanácia.
Ricanto do babaia la secanto remanassa. Eriando remanassa, por quê? Porque o diabo tem tentado calar você, filha. Porque o diabo tem tentado. Tem pessoas aqui que tu está numa crise no seu casamento, que só o sangue do Cordeiro, mas Deus está entrando nesta causa hoje. Hoje Deus está entrando, sabe por quê? Porque o Senhor diz: aonde tiver o sangue do Cordeiro no umbral da casa, Deus faz morada. E se eu balai tecando remanácia, casa na Bíblia tem 3 interpretações. A primeira somos nós, que é templo. A segunda é a igreja. A terceira é casa, família. É por isso que quando no Egito Deus disse para Moisés que artasse o cordeiro, lambuzasse o umbral da casa, porque quando o pai chegasse, Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta da casa, eu entrarei, sentarei em tua casa, ele comigo, e nós cearemos, tenharemos comunhão, e o diabo não entrará, porque as portas do inferno não prevalecerá contra as portas das casas dos servos de Deus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Quem crê que está saindo daqui abençoado? É só quem crê, irmão. Levanta a tua mão. Glória a Deus. Quem ora aqui, irmão? Levanta a mão. Quem ora? Foi uma vez na semana, cada 15 dias, mas que ora? Quem ora? Quem pode orar pela minha vida? Levanta a mão. Só os que podem. Irmão, nem que fosse 5 minutos. Minha vida, do pastor, a esposa. Quem pode? Só para me conferir. Levanta a mão, fica a mão. Deixa eu dar um recado para os irmãos. O pai da mentira é quem? Quem casa com mentira tem o diabo como sogro. O que é selado na terra é selado no céu. Não queira ter o diabo como sogro, irmão. Ora pela minha vida. Nem que fosse 5 minutos, mas ora. Viu? Ora que eu preciso da oração dos irmãos. Amém. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas para Jesus. Para Jesus. Deus abençoe a vida do pastor. Podem se assentar os irmãos. Irmãos, pastor, o Senhor vai enviar uma providência. Não sei de onde vai vir, mas Deus vai enviar por esses dias. Conta os dias, em nome de Jesus. Os irmãos que quiserem oração, depois nós estaremos orando aqui, viu? Os irmãos que quiserem, pastor, irmão, nós não tem pressa de fazer a obra não. Nós estaremos orando. Viu, irmãos? Os que quiserem oração, depois no final da bênção apostólica, o Senhor vai estar falando